Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque amanhã o Clube do Remo vai encarar mais uma vez o Paysandu. Agora, jogo de volta da Copa Verde, semifinal, e o vencedor desse confronto irá para a grande final da competição regional. No vídeo de hoje, vamos analisar os possíveis jogadores que estarão à disposição do técnico Gustavo Morínigo e tentar formar, assim, a melhor equipe para jogar contra o seu grande rival. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Peço a todos, se inscrevam no canal, isso fortalece muito o nosso projeto aqui no YouTube. Também deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários. Eu também devo agradecer a vocês que eu fiz uma live domingo após o jogo, uma live surpresa. Na verdade, surpresa até para mim, porque eu não esperava fazer a live, não estava programado e fiz a live, deu uma interação muito bacana para um canal que está começando, agora que passaram de 2.300 inscritos, você vê canal aqui no YouTube falando sobre futebol paraense, ou falando só de um time, ou só de outro, com 16 mil, 20 mil, 30 mil inscritos, então aqui está apenas engateando o projeto, mas foi muito legal a interação de vocês, e novamente, gostando aqui do conteúdo, aqui eu analiso o futebol paraense sempre com a ajuda de vocês, que é como eu digo, eu não sou o dono da verdade, só dou a minha opinião. Você se inscreva aqui no canal, deixe seu like que vai ajudar bastante. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é claro, vamos abordar esse Clube do Remo contra a equipe do Paysandu. Eu falei de live, amanhã, após o jogo, eu vou fazer a segunda live aqui no canal, agora uma live realmente programada para a gente debater, um pouquinho depois do jogo, alguns minutos depois do jogo, para a gente poder debater sobre esse confronto. Eu acho que vai ser cerca de meia hora após o jogo, eu estou estabelecendo isso ainda. Talvez eu faça hoje à noite uma live de uma hora do pré-jogo, analisando as possíveis duas escalações, se a gente poder bater esse papo, mas não é algo certo, é algo que eu tenho que ver ainda se vai ser viável, se vai dar certo realmente, se é um conteúdo que realmente interessa a vocês ou não. O pós-jogo teve uma interação bem legal e vai acontecer pelo menos amanhã, tá garantido também. Então vamos pro tema de hoje, né? Falar desse Clube do Remo. O Clube do Remo que eu vou trazer o campinho daqui a pouco, com todos, praticamente todos os jogadores disponíveis para entrar em campo pelo técnico Gustavo Morínigo. Então a gente pode aqui treinar e brincar sobre alguma escalação a respeito do Clube do Remo para esse confronto. O Clube do Remo que tem que dar uma resposta à sua torcida. É porque perdeu o último jogo, perdeu o Repá. Sim, eu analisei o jogo. Sim, eu citei as questões da arbitragem. Sim, eu acho que o Remo tem o direito de se sentir prejudicado. Mas aquela coisa, para mim o que me incomoda nos clubes paraenses, no Remo e Paysandu principalmente, quando há um erro de arbitragem que prejudica, é lógico que tem que reivindicar, é lógico que tem que falar. Mas às vezes toma uma proporção e coloca acima de muita coisa. E o Remo teve muitos problemas nesse jogo. Muitos problemas. Então não foi só por conta da arbitragem. Foi preciso a gente analisar a atuação do Clube do Remo em vários momentos, né? Então eu espero que seja realmente agora um Clube do Remo centrado, um Clube do Remo diferente para esse jogo contra o Paysandu, porque ele precisa sim dar uma resposta para sua torcida, porque o Campeonato Paraense, lógico, não está decidido, mas já vai domingo com um placar de 2-0 a menos. E se acontecer uma eliminação quarta-feira para o seu maior rival, aí pode piorar ainda mais a situação. É lógico que o objetivo do Clube do Remo é a Série C, mas você não pode ficar perdendo por rival e sendo eliminado de competições, perdendo título. Então é necessário que o Clube do Remo e os jogadores entendam a importância desse confronto, a importância dessa classificação de amanhã. E é importante realmente o Leão entrar com uma outra postura que entrou, por exemplo, naquele primeiro jogo da Copa Verde, da semifinal. O primeiro tempo foi muito bom do Clube do Remo. Só não foi para o intervalo vencendo porque todo mundo viu a deficiência técnica para finalizar do Ribamar. Senão ia pelo menos com os 2 gols de vantagem para o intervalo. Já nesse último jogo de domingo, o Remo entrou com uma outra postura que não me agradou e o Paysandu foi melhor que o Clube do Remo nesse confronto. Vamos ver amanhã e vamos aqui trazer o campinho. Eu quero que você deixe a opinião de vocês. Quais seriam os jogadores que você ia escalar se fosse o técnico Gustavo Morínigo? Aqui no campinho, ó, Rangel, é só Rangel, não tem Rangel e Langes. Todo mundo sabe que vai ser o Rangel, é o Rangel mesmo no gol. Lateral direito, as opções, Thales ou Vidal. Eu gosto do Vidal, eu gosto não, vou refazer a frase que eu preciso ver mais dele. Mas eu prefiro o Vidal porque o Vidal defensivamente ele compensa mais do que o Thales. Ofensivamente, ele contribui um pouco menos, mas o Thales também não tem, ao meu ver, até agora, não mostrou tanta qualidade assim, de maneira geral, ofensivamente. Então, fazendo um balanço geral, eu prefiro o Vidal pela questão defensiva, ainda mais que o Vidal jogando pela direita, quem provavelmente vai atacar por aquele setor é o Jean Dias. O Jean Dias, ele ataca muito, um jogador muito rápido, ataca muito pelo lado esquerdo, então
eu iria de Vidal para o jogo de amanhã. A defesa, os zagueiros, Bispo, Ícaro e Jonilson. Eu acredito que o Morínigo vai manter o Bispo e o Ícaro. Eu manteria também. Os dois estão bem. Os dois fizeram uma boa dupla de zaga. Eu não Tá muito cedo para falar, é a dupla de zaga titular da Série C, eu não sei. O Remo contratou agora o Sheldon também, que a gente analisou aqui no canal, precisa ver jogar. Mas essa zaga do Remo ainda precisa, talvez, ter mais um reforço assim, de qualidade para ser titular. Mas no momento, o Bispo e o Ícaro estão indo bem. O problema deles é a bola aérea. Então a dupla de zaga do Clube do Remo tem que estar muito atenta à bola aérea, principalmente com a bola para o Nicolas, porque o Nicolas praticamente ganha todas as disputas aéreas da dupla de zaga. Tirando isso, é lógico que é um lado importante do jogo, um lado que a gente tem que reconhecer e não pode ignorar. Mas de maneira geral, a dupla de zaga com Bispo e Ícaro estão indo bem nesses jogos. Na lateral esquerda, para mim, talvez a grande dúvida do Gustavo Morínigo, que eu não sei, não faço a ideia quem que ele vai escalar, Raimar ou Natan. Eu ia de Natan e eu vou explicar por quê. Para mim, o Raimar não vai bem. O Raimar, ele ofensivamente, ele contribui muito menos com qualidade que o Natan. O Natan, no último jogo, não foi bem, entregou, saiu errando naquele primeiro gol do Paysandu, falhou, e não é a primeira vez que ele faz isso. Ele falha defensivamente, então é uma questão que ele precisa melhorar. Mas ofensivamente, é um lateral que costuma contribuir. Não contribuiu tanto no último jogo, mas costuma contribuir. Então, pensando nisso, eu ia de Natan, porque eu não tenho gostado do Raimar em nada, nem defensivamente e nem ofensivamente. Então, eu ia de Natan. Eu sei que tem uma galera chateada com ele, talvez vai optar por Raimar, não tem problema nenhum, podem colocar aí, mas eu ia mesmo assim de Natan. Questão do meio-campo, questão séria do Clube do Remo. As opções, pelo menos para volância, vamos considerar dois volantes, tá? Eu não vou colocar Pavani aqui de segundo volante, porque se eu colocar Pavani de segundo volante aqui, eu não gosto de Pavani como segundo volante. Já disse aqui uma coisa é ele de segundo volante, outra coisa é ele de meia. Ele como segundo volante, que você praticamente assina, e sem o Jaderson, ele de primeiro volante, ele de segundo volante, sem o Jaderson ainda, que o Jaderson vai ser um desfalque para esse jogo, lembrando que o Remo não divulga os relacionados, ou seja, pode ter algum jogador aí que esteja no campinho, o Remo vai fazer uma atividade hoje à tarde, estou gravando o vídeo agora às 14 horas, pode acontecer algum jogador de sair e tal, enfim, a gente não tem essa informação, mas se você fazer o meio campo sem o Jaderson e com Pavani de segundo volante, é praticamente você decretar a derrota para o rival, fica muito complicado. Então eu vou colocar só o primeiro, vou colocar dois volantes aqui, dos três, que o Remo vai no 4-3-3. As opções, Renato Alves, Curuá e Henrique. Eu faria um meio campo de Curuá e Henrique, sendo o Curuá aquele primeiro volante e o Henrique tentando sair um pouco mais para o jogo. Eu sei que as últimas participações do Henrique não foram tão boas, eu sei que ele precisa melhorar nessa questão de passe, que ele até começou muito bem nessa questão, mas nos últimos dois jogos que ele atuou, foi mal nessa questão. Mas o Renato Alves, para mim, não dá muita competitividade nesse meio campo. Para sair para o jogo também ele não sai com tanta qualidade. Então eu faria o meio campo de Curuá e Henrique, mas fazendo várias ressalvas, porque realmente é um cobertor curto essa questão de volância do Clube do Remo. Os meias, Pavani, Anjos e Silas. Então vou colocar só um meio campista. Eu colocaria o Matheus Anjos, tendo para mim uma boa opção o Pavani no decorrer do jogo. Você poderia até fazer um Remo no 4-4-2, colocando dois atacantes, colocando Anjos e Pavani no meio campo, sendo o Pavani aquele meia caindo do centro para a esquerda e o Anjos do centro para a direita. Poderia ser uma boa saída, deixa a opinião de vocês aí. Mas eu vou pegar o histórico do Morínigo, que é no 4-3-3 mesmo. Então, me baseando nisso, eu colocaria o Anjos. O Silas, para mim, entraria no jogo se, sei lá, não tivesse outra opção, porque mesmo com o Pavani no banco, ele seria minha primeira opção no banco de reservas para entrar. E no ataque, eu coloquei 6 jogadores aí. Eu não coloquei, por exemplo, o Ronald, não coloquei o Canu, porque eu acho que o Ronald e o Canu não vão iniciar a partida. Como a gente aqui está trabalhando provável escalação, prováveis jogadores que possam começar a partida, eu posso até, sei lá, lógico, me surpreender e eles jogarem. Mas eu acho que o Ronald que tem entrado bem, tá? Nos últimos jogos do Clube do Remo. Mas como eu acho que o Ronald nem o Canu vão começar jogando, não está aí, porque também ia dar para colocar no campinho todos, né? Então, teria essas 6 opções de ataque. O meu ataque titular, lembrando, colocando jogadores que realmente tenham condições físicas e tenham condições realmente de atuar, eu ia de Marco Antônio, Ítalo, e se o Filipinho tivesse condições, o Filipinho. Eu faria esse trio de ataque. Lembrando que o Pedro Vitor veio de uma lesão séria, jogou 10 minutos contra a turma brasileira, depois não jogou mais. A gente tem que ver a condição física dele. Então, eu acho que a condição física dele não vai ser ideal, tem que ver a questão
do Filipinho. Lembrando que os desfalques do Clube do Remo confirmados, não tem nenhum desfalque por suspensão, mas confirmados, é o Líder, zagueiro, e o Jaderson, meio-campista. Eu iria, se tiver o Filipinho tiver condições físicas, Filipinho, Ítalo e Marco Antônio. Se o Filipinho não tiver condições físicas e o Pedro Vitor tiver alguma condição física, entrava com o Pedro Vitor. Ou faria, igual eu falei, se nem o Filipinho e nem o Pedro Vitor tiverem condições, talvez eu mudaria o esquema tático do Clube do Remo. Eu povoaria mais o meio campo, colocaria o Pavani, assim o Matheus Anjos não ficaria tão sobrecarregado na marcação, porque o Paysandu conseguiu envolver bem as ações ofensivas quando o Pavani tentou fazer. O meio campo do Paysandu esteve muito bem nessa marcação do Pavani, tirou praticamente ele do jogo, então talvez pode ser uma possibilidade de fazer o Remo num 4-4-2 com Matheus Anjos e Pavani. Aí no ataque você colocaria, e você poderia escolher, eu ia de Marco Antônio e Ítalo nesse 4-4-2. Ou se for no 4-3-3, o Filipinho tiver condições, entrar o Filipinho. Mas são essas as possibilidades de time, né, e de jogadores que podem ser escalados amanhã pelo técnico Gustavo Mourinho para esse grande jogo entre Clube do Remo e Paysandu. Lembrando que eu fiz o mesmo vídeo, do mesmo assunto aqui no canal. O último vídeo foi sobre o Paysandu, trazendo um pouco diferente, porque lá eu trouxe a provável escalação realmente do Paysandu e analisei o Paysandu e analisei também os dois últimos reforços que a equipe bicolor fez. Ou seja, você que é Paysandu está vendo esse vídeo, assista o vídeo passado que você também vai ter a análise desse provável Paysandu no confronto de amanhã. É isso, amigos. Espero que tenham gostado aqui do conteúdo do vídeo. Um abraço e até a próxima.